As duas garotas em pé falam pra Moe-1, a protagonista da obra, que as duas vão sair para jantar hoje à noite, e perguntam se ela tem tempo para ir junto. Mas a protagonista tá pensando que a sua vida não a permite desperdiçar nenhum segundo, então ela precisa ser perfeitamente eficiente. Então em voz alta ela responde que não, ela acha que não vai conseguir sair porque tá ocupada demais. As duas então, sem insistir, apenas vão embora dizendo que ela disse que não vai. A protagonista pensa que por viver assim ela acaba perdendo os seus amigos, mas em compensação ela conseguiu boas notas, mesmo assim tá em segundo lugar. Ela aparece em um outro cenário, onde logo depois aparece alguém correndo no corredor, e esse alguém está muito suado. Ele passa pelo lado da Moe-1 e passa pela protagonista, indo em direção ao grupinho de amigos que estava ali atrás pedindo desculpas pela demora. Um outro moleque aleatório pergunta a ele o porquê que ele demorou tanto e ele pede desculpas novamente dizendo que o professor o chamou. Alguém cita que é só acontecer alguma coisa, um problema, que os professores já vai com tudo, chamando pelo Taehyuki, que é o nome dele, e fala até que parece que os professores tinham dado a luz a ele. O Taehyuki sorri gentilmente, falando que não é pra tanto. A Moe-1 pensa que mesmo que ela tente deixar de se interessar pelas pessoas, ainda assim sempre tem alguém que acaba aprendendo o seu olhar. No caso, esse Taehyuki aqui, ele é bem de vida, é alto e bonito, gentil e atencioso, é o sênior perfeito. Ela passa novamente por ele pensando em algo. Ela tá se perguntando como será que ela vai conseguir o seu objetivo, que nada mais nada menos que é conseguir superar ele. Ela tá em segundo lugar nas notas, porque o primeiro é logo ele, com 100% da bolsa. Na sua casa ela colocou uma placa escrito que ela deve derrotar o Taehyuki e conquistar o primeiro lugar. Para isso, primeiro ela deve descobrir o segredo dele. Ela começa a o perseguir, enquanto pensa que para conseguir superar alguém, dizem que primeiro ela tem que aprender com essa pessoa. É por isso que a protagonista passou a imitar completamente a vida universitária do sênior Taehyuki, enquanto pensa que vai derrotá-lo. Quando o sênior conversava com o professor, ela também conversava. Se ele tirava um tempo para estudar na biblioteca, ela ia também e estudava junto. E a garota tá ali, uma stalker, pensando que vai ficar mais tempo do que ele estudando, custe o que custar. Ela também preparou trabalhos de vários estilos, tentando deixar melhores que os do seu sênior. A garota aparece agora se despedindo de uma professora, agradecendo ela pelo tempo dela. A professora aproveita para chamar a atenção da Moe-1, dizendo que o relatório que ela entregou dessa vez estava excelente. Ela fala que a análise do artigo também estava ótima e a leitura fluiu muito bem. Então pergunta para a protagonista que se estiver tudo bem para ela. A professora pergunta se pode usar o trabalho dela como um exemplo para a turma. A Moe-1 fica feliz, pensando que não sabe o porquê, mas ela acha que o seu esforço vai dar certo. Se ela ficar em primeiro lugar dessa vez, ela acha que no próximo semestre vai poder diminuir as suas horas no trabalho. E ela aparece ali conversando com o seu chefe do seu trabalho de meio período, dizendo que talvez ela não consiga trabalhar no próximo semestre, então vai deixar tudo certinho antes de sair. Ela pensa que se ela realmente ficar em primeiro lugar, ela com certeza vai conseguir uma bolsa de 100% nos estudos e não vai ter que pagar para estudar. Isso porque o primeiro lugar tem 100% da bolsa e não paga, que é o Taehyuki, e o segundo lugar, que é ela, tem apenas 50% da bolsa. A Moe-1 aparece em outra sala, meio que dormindo. E isso porque ela tá totalmente deprimida, pensando que ela perdeu. Dessa vez ela realmente achou que conseguiria vencê-lo, mas no fim ela perdeu de novo. Ela olha para uma direção onde tem alguém mandando outras pessoas guardarem bem as folhas que ela está entregando agora. E a professora entregando folhas para os alunos, e inclusive tem o Taehyuki ali dizendo que ele jamais perderia algo que a professora o deu. A professora o elogia, dizendo que ele é o primeiro da turma e ainda por cima é muito prestativo. O Taehyuki fica todo bobão chamando a professora de senhora, dizendo que ela está o elogiando demais. Já a Moe-1 pensa que ao contrário dela, o senhor Taehyuki é bem de vida, é muito bonito, gentil e talentoso. E ela se pergunta sozinha por si mesmo se já que ele tem tudo, se não dá pra ele pegar um pouco mais leve. Até porque, como dizem, a modéstia é uma virtude. Ceder aos outros também é sinal de classe. Ela ali, nessa vida miserável e desesperada, morrendo de medo de perder até o pouco que tem, ela pensa que o Taehyuki nem precisa se esforçar tanto, então se pergunta por que ele tem que querer tudo apenas para ele. Simplesmente do nada, o próprio aparece atrás da garota, preocupado, perguntando se tá tudo bem com ela. O Taehyuki fala que o celular dela tá tocando sem parar por um tempo e parece ser importante, mas ele acha que reparou que ela nem mesmo percebeu que estavam a ligando. A Moe-1 olha para o celular e vê uma chamada do seu chefe do trabalho. Ela apenas agradece o Taehyuki por avisá-la. Ele também apenas diz
pra ela relaxar e começa a se afastar dali. Ela tá vendo o garoto indo embora enquanto ele fala com seus amigos dizendo que vai arrumar as suas coisas e já os encontra. A Moeon novamente diz em seu pensamento que ela inveja ele sem nenhum motivo. Ela pensa também que depois de odiá-lo, ela na verdade acabou admirando ele. Ele é realmente uma pessoa perfeita, tanto que chega a ser ofuscante, a ponto de levar embora até a sua inveja mesquinha. Moeon aparece atendendo o seu celular, falando com o seu chefe, dizendo que ela acha que não vai poder trabalhar no próximo semestre também. Ela acaba a ligação agradecendo pela preocupação, talvez, mas enquanto olha a sua bolsa, ela percebe que acabou esquecendo os papéis na sala de aula que a professora mandou não perderem. Ela começa a voltar pra lá, se perguntando se será que todo mundo já foi embora e trancou a sala, até porque isso seria meio complicado pra ela. Porém, se aproximando da porta, ela percebe que tá aberta e ela quase se ferrou. Ela começa a abrir a porta pensando que isso é realmente um alívio. Porém, ali dentro está o próprio Tae Ryuki, totalmente preocupado e meio nervoso com alguma coisa. Ele se pergunta como que foi, quando que foi que isso ficou assim, enquanto tá com as suas mãos ali onde fica o zíper. A Moeon fica ouvindo, se perguntando por que não tá funcionando o que ele tem ali no meio das pernas, dizendo até mesmo que é melhor só jogar isso fora. Ixi, o menino é broxa. Ele continua totalmente nervoso, suando frio e irritado. E a Moeon, que estava preocupada com as suas folhas, apenas pensa um pouco e decide deixar tudo isso pra lá. Ela decide fechar a porta devagarinho, tentando não fazer nenhum barulho. Porém, o mínimo barulho que a porta faz ao ser arrastada já chama a atenção desse cara aí. Meu Deus, que arte é essa? Virou psicopata. Pro azar da nossa protagonista, o Tae Ryuki consegue vê-la. Ela simplesmente finge que não viu nada, que não tá acontecendo nada e pede desculpas, dizendo que agora está indo embora. Mas antes que ela consiga fechar a porta totalmente, o Tae Ryuki já voa ali impedindo. O bichinho tá com a cara toda vermelha pedindo pra ela esperar, dizendo que tudo isso é apenas um mal entendido. A Moeon fica confusa e pergunta o que ele quer dizer, e o Tae Ryuki fala que ele não estava fazendo nada estranho ali dentro. Ele se explica dizendo que só estava, no caso, era o zíper da sua calça. O zíper quebrou, então só estava tentando fechá-la. Ele fala que é realmente um estudante inocente. Aliás, ele pede pra ela esperar novamente, falando pra ela olhar bem ali, não onde tá o zíper. Ele pergunta se ela estava indo bem, falando que o zíper da sua calça não sobe mais. Ele continua insistindo, falando pra ela reparar direitinho, dizendo que é esse o problema real. Porém, a Moeon continua se afastando aos poucos. Ele continua falando, jurando que não estava fazendo nada estranho, dizendo que é tudo um mal entendido. A Moeon pensa um pouco antes de responder e fala só tá bom. Mas o Tae Ryuki não acredita que ela tá simplesmente aceitando isso tranquilamente e fala que tudo isso é muito injusto e ele vai enlouquecer. Ele fica mais nervoso ainda, se perguntando o que é que ele faz agora, perguntando se acabou tudo pra ele. Ele tenta pensar em alguma coisa, tentando usar a sua cabeça, falando que tem que ter algum jeito. E o máximo que ele consegue é simplesmente se acalmar um pouquinho, olhar na direção da Moeon com um sorrisinho bem fofinho pra ele. O Tae Ryuki simplesmente se aproxima, andando na direção dela. E na próxima cena, a Moeon aparece totalmente prensada contra a parede, com o Tae Ryuki falando que o que ela acabou de ver, ela não deve contar pra ninguém nunca. Ele ainda fala que se ela contar, ela morre. A Moeon então pensa que ele já apelou pra ameaça. Mas obviamente ela não tá nem ligando pra nada, ela só fala, tá, beleza, entendi, agora sai um pouco que eu quero ir embora. Mas o Tae Ryuki continua não acreditando nela e diz que ele não tá brincando. Mas logo depois ele percebe que tá fazendo merda e fala pra ela esquecer de tudo isso. A Moeon começa a ficar envergonhada, dizendo que entendeu querendo sair dali. Ela fala que não vai contar pra ninguém, então pede pra ele se afastar um pouco. Mas o Tae Ryuki continua se aproximando mais, falando pra ela prometer. Ele pede pra ela prometer que vai esquecer tudo o que viu hoje. A Moeon ainda diz que ela queria muito poder esquecer tudo isso, só que sem querer ela acaba apertando o botão do celular que pelo jeito tira uma foto dele. Depois disso, a Moeon fica mais nervosa ainda, pensando que a sua vida, que sempre foi tão eficiente, ela tem um mau pressentimento de que vai virar tudo uma bagunça. No próximo capítulo aparece o Tae Ryuki se explicando, dizendo que no meio da aula ele percebeu que o zíper da sua calça estava completamente aberto. Ele ficou totalmente escancarado com isso. O Tae Ryuki não sabe desde quando esse zíper estava aberto e aquilo o fez surtar. Ele estava totalmente desesperado para fechar o zíper naquela hora. Foi daí que ele começou a perder totalmente a sua razão. Mas ele é um aluno exemplar e popular, não pode perder a pose na frente dos seus colegas. Infelizmente, essa sala de aula
ela fica longe do banheiro. Então ele teve que resolver isso ali dentro, custe o que custar. Na hora de ir embora, ele pede para todos os seus colegas irem na frente. Assim que a aula acabou, ele dispensou todos os seus amigos com a maior naturalidade. Ele inclusive foi na direção da própria Moeon perguntando sobre o celular dela. Ele não quis deixar ninguém na sala. Os seus amigos preocupados falam para ele não demorar muito ali dentro. O Taehyuk apenas acena com um tchau enquanto fecha a porta da sala. Quando ele ficou totalmente sozinho, ele aproveitou essa chance. Ele pensa que não tem ninguém ali e agora é o momento certo para resolver esse problema. Mesmo assim, ele ficou mais nervoso ainda porque ele percebeu que o zíper não estava mais fechando. Foi nesse momento que a Moeon escutou ele falando que era melhor só jogar isso fora. Parece que as coisas não foram como planejado. Logo depois ele viu a Moeon fechar a porta e agora ele reparou que ela acabou tirando uma foto dele nessa situação com o seu celular. Essa foi a história até aqui. E o título desse capítulo é O Zíper da Calça do Senhor Perfeito. Voltando para o presente, ele tá boquiaberto ali, com a boca toda aí, vai entrar música, hein? Ele tá totalmente surpreso, perguntando pra garota se ela acabou tirando uma foto da cueca dele. Ele diz que com certeza ela vai postar isso no Insta para expor o seu lado vergonhoso e o isolar nessa selva, e que é a faculdade. Mas a Moeon, com a sua expressão calma e séria, diz que não vai não. E assim, enquanto ela tá clicando em alguns botões ali do seu celular, logo depois ela mira a tela do celular para o Taehyuk falando que a foto foi um acidente, mas ela já apagou tudo agora, de um jeito que não dá pra recuperar. Mesmo assim, o Taehyuk não acredita e fala que ela é uma mentirosa, até porque com certeza foi salva automaticamente na nuvem. Mas a Moeon pede desculpas dizendo que ela não tem tempo pra ficar ali agora assim. Ela fala que tem que pegar o ônibus das 5 em ponto, pra não se atrasar no seu bico. Mas o Taehyuk pergunta e daí, dizendo que isso não é da conta dele. Ele pergunta o que isso tem a ver com ele agora. A Moeon tá meio acanhada ali, falando pra ele não se preocupar com essas coisas. Ela fala que ele pode ser o tipo de pessoa que ele for. Ela não tem a menor intenção de comentar isso fora dali. Além do mais, ela nem tem amigos com quem conversar sobre esse assunto. A Moeon fala que isso é tudo. Ela começa a ir embora, até que a cena muda para um ônibus. A Moeon está sentada em um assento, porém ela parece estar ficando meio irritada, perguntando a alguém o porquê que ele está fazendo isso com ela. O Taehyuk acabou a seguindo ali como um stalker. A Moeon fala que ela claramente disse pra ele não se preocupar, mas o Taehyuk, ainda desconfiado, fala que pergunta como que ele vai saber se ela vai guardar segredo ou não. Então é claro que ele tem que ficar de olho nela pra ela não pensar em fazer outras coisas com a foto. A Moeon já tá totalmente irritada, perguntando no seu pensamento o que será que esse cara é. Na faculdade ele é um veterano tão puro e dedicado. Ela nunca pensou que ele escondesse uma personalidade tão perturbadora. Enquanto isso, o Taehyuk tá falando bem baixinho pra ela não espalhar o segredo dele. A Moeon já fala que ele ficará seguindo desse jeito é stalking. Porém o Taehyuk já pergunta o que é stalking. Ele vai ali pro assento da frente falando que ela é realmente muito engraçada. Ele questiona se ela realmente achou que ele não perceberia que ela ficou o seguindo o semestre inteiro. Ele nunca imaginou que ouviria ela o chamando de stalker e coisa do tipo. A Moeon já fica ali sem palavras. O abusado ainda chama ela de stalker que tira fotos escondidos e a chama de lixo. A Moeon pensa que isso é bem cansativo. Ela simplesmente do nada aponta o seu dedo ou toca no peito dele, não sei o que aconteceu aqui. E depois fala que ela mora em uma cidadezinha do interior e leva 1h30 pra ir até ali. E como é um vilarejo, os ônibus param de circular cedo. Ela diz que se por acaso ele não conseguir voltar pra sua casa, não vai ser responsabilidade dela. Mesmo que ele se arrependa depois, não tem nada a ver com ela. Mas o Taehyuk já nem liga pra nada e diz que ele sabe se virar. Então fala pra ela parar de se meter na vida dele. Mas finalmente o motorista do ônibus fala para os dois manterem silêncio ali dentro. O Taehyuk falso já ativa ali, o Senhor Perfeito ativa. Ele pede desculpas falando que ele sente muito. Ele fala que vai tomar mais cuidado. A Moeon já fica estressada falando que não vale a pena se preocupar e ficar se estressando com isso, então ela decide apenas ignorá-lo. Logo depois a cena muda para ela saindo, descendo do ônibus e o abusado indo atrás dela. A Moeon tá no trabalho agora, enquanto ela pensa que ele realmente é persistente. Inclusive o chefe dela do trabalho pergunta pra ela se ele conhece aquele cara ali, mas a Moeon fala que nunca nem ouviu. Até no caminho de volta pra casa ele ainda estava a seguindo. A Moeon fala que ele ficou observando a sua rotina. Ela continua andando, mexendo no celular
celular, até que começa a ficar bem estressado novamente, se perguntando até quando ele pretende continuar desse jeito. Ela inclusive tá torcendo muito pra que ele não o siga até sua casa, porque pelo menos isso ela quer muito evitar. Só que sem querer no meio do caminho ela acaba trombando com uma garota, uma loira ali, e isso a faz derrubar o líquido que tava dentro do copo, que deve ser café. A loira fica totalmente irritada, dizendo que tudo isso é uma merda. A Moyeon pede desculpas, falando que ela estava andando distraída, pensando em outras coisas, e acabou fazendo isso sem querer. A loirinha, que não tá nem ligando pra nada, fala que a Moyeon derrubou tudo na mão dela. A protagonista fala que vai dar um lenço por isso. Porém tem um imbecil ali atrás que tá olhando com essa cara meio idiota aqui, falando sobre o olhar de um cara que ele chama de filha da puta. Ele tá falando do Taehyuk, dizendo que foi a namorada dele que esbarrou e fez a sua derramar o líquido. Então pergunta ao Taehyuk por que ele está encarando desse jeito, se ele não vai abaixar a cabeça. O Taehyuk ativa o seu modo perfeito, falando que tudo isso é apenas um engano. Ele explica dizendo que não estava encarando os dois. Ele na verdade estava olhando pra ela, a Moyeon. Ele apenas vai até a loirinha, pegando na mão dela, todo preocupado, perguntando se a mão dela está bem, se ela não se queimou. A mulher fica toda apaixonada, chamando ele de bonitão, falando que tá bem sim. O Taehyuk fala que nesse caso ele fica muito aliviado, e o imbecil ali atrás não tá entendendo nada. Ele fica estressado, tira a mão do Taehyuk da sua namorada, perguntando que merda que esse cara tá fazendo. Ele pergunta ao Taehyuk por que ele tá massageando a mão da mulher dos outros. E rapaz, esse cara vai ser viu, talarico. A loirinha ali atrás fica toda estressada, falando com o seu namorado que tava tudo muito bom com o bonitão. E pergunta ao seu namorado por que ele tá fazendo tudo isso, todo irritado. Mas o imbecil tá perguntando pro Taehyuk se é bom ficar tocando a mão de uma mulher bonita, com essa cara de conquistador. A loirinha ali atrás, ainda estressada, fala com o seu namorado que ele podia ter cara de conquistador também, e o chama de imbecil ainda. Mas o Taehyuk pergunta como assim, massageando a mão dela? Ele fala que apenas estava preocupado. O imbecil não acredita no Taehyuk e fala como assim preocupado, ele meteu essa mesmo. E a sua namorada ainda tá ali atrás metendo a bolsa na cara dele, falando que como sempre ele é um idiota que nunca ajuda em nada. O Vale então se aproxima do Taehyuk, falando pra ele se preocupar consigo mesmo, o chamando de idiota, e fala pra ele ir embora antes que ele o deu uma surra. Ou pergunta se será que talvez o Taehyuk seja bom de briga. O psicopata Stalker aqui fica pensando um pouco, ele fala como assim, uma briga? Você quer brigar? Ele diz que pelo visto o imbecil valentão não é alguém com quem dar pra resolver no papo. A Moyeon percebe que ele tá realmente querendo brigar e fala para o Taehyuk esperando um pouco e não entrar nessa. Mas o Taehyuk pergunta, como assim, não entrar nessa? Ele pergunta pra Moyeon o que ela teria feito se ele não estivesse a seguindo hoje. Mas a Moyeon já fica toda envergonhada ali, se sentindo protegida, e pergunta ao Taehyuk o que foi que deu nele. O Taehyuk com essa expressão séria a falar pra ela prestar atenção e depois o agradecer. O Taehyuk joga sua camisa pra ela segurar, mas logo depois ele simplesmente sai voando com a cara sangrando. E o bicho parece que tomou um soco do Saitama, meu. O cara saiu voando e girando no ar. Logo depois ele cai, batendo a cabeça no chão, desmaiando. E até mesmo o imbecil valentão tá ali surpreso com a sua força. O Taehyuk continua se contorcendo ali de dor no chão enquanto continua saindo sangue da sua boca. Tanto o valentão quanto a sua namorada loirinha ficam de bocas abertas, sem entender o que acabou de acontecer. Eles percebem que o Taehyuk tá totalmente desacordado, e a loirinha fala pro seu namorado que se ele matar o bonitão ali, vai dar merda, e o chama de idiota. Mas o valentão fala que ele não bateu tão forte assim. Mesmo assim a loirinha começa a sair correndo, falando que não tava nem pra nada. E o valentão chama ela de amor, pedindo pra ela esperar um pouco, repetindo que ele não é tão forte assim. Agora sobra apenas a Moyeon, totalmente preocupada com o seu sênior. Ela se agacha, se ajoelha ali no chão, tentando tocar o chamando, quando as suas mãos encostam no corpo dele. O Taehyuk simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele pergunta o que ela achou, falando que aqueles dois idiotas caíram direitinho. Ele continua com a sua expressão séria, falando que isso acaba mais rápido do que sair na porrada. O que aconteceu foi que, primeiro, ele desviou antes de ser atingido. Logo depois, ele mordeu a sua língua. O Taehyuk sabia que isso era tiro e queda, e ele pergunta pra Moyeon se foi tudo tão convincente assim. Mas ela continua meio preocupada, falando que não é sobre isso que ela quer falar. O Taehyuk tá meio confuso, mas a preocupação da garota é por causa dessa situação dele aqui. Ela o avisa que tem muito sangue saindo da boca dele. Logo depois de ele escutar isso, o Taehyuk
Taehyuk acaba ficando tonto. Ele acaba desmaiando de verdade agora, sozinho. O bicho não tomou um soco, mas tá desmaiando, sangrando. A Moeon não tá entendendo nada, ela tá chamando a atenção dele, pedindo pra ele acordar. Mas no próximo capítulo já aparece ele com os olhos fechados. Logo depois ele abrindo os olhos como se estivesse acordando de um pesadelo. Ele percebe que a Moeon está ali ao seu lado, ele pergunta onde é que ele está. A garota, a protagonista, fala que ele está na emergência. Ela explica também que a língua dele precisou levar alguns pontos. Disseram que ele pode ir embora assim que o soro terminar. E o garoto tá com a mão na boca ali tentando sentir a sua língua. Ele repara que ela acabou sendo costurada. A Moeon fala que agora ele deve descansar um pouco e depois ir para a sua casa. Ela pergunta se ele quer que ela chame alguém para vir o buscar. Mas o Taehyuk fala que não, que tá tudo de boa, que ele vai de metrô. A protagonista fala que na verdade ele não tem metrô. Logo depois aparece a médica falando que o soro terminou e ele pode ir para a casa depois de fazer o pagamento. O Taehyuk ativa o seu modo perfeito, agradecendo ela por tudo. Logo depois ele pega o seu casaco ali, vestindo, perguntando se o metrô já parou de funcionar a essa hora, até dizer que tanto faz ele vai pegar um táxi. Mas a Moeon fala que não é que o metrô parou, é que ali não tem um. Mudando de cena, os dois aparecem agora no balcão, pagando pelo tratamento. Aliás, ele entrega uma nota de 50 mil, sei lá que moeda que é essa, falando que é um reembolso pra ela. A Moeon não entende o porquê e perguntou o porquê disso. O Taehyuk diz que a roupa dela manchou de sangue dele, e tudo isso é culpa dele, então é pra lavanderia. A Moeon pensa um pouco e logo depois fala que não precisa, que tá tudo bem. O Taehyuk tava indo embora, mas do nada ele simplesmente se vira de volta falando que eles devem ir juntos embora. Mudando de cena de novo, aparece os dois onde estão em um monte de táxis ali parado. A Moeon está conversando com um, dizendo que ela quer ir para uma cidade chamada, ou um bairro chamado Jansil. Mas o taxista reclama falando que já são 11h30 da noite, então não dá pra ir até lá. A Moeon tenta perguntar para um outro, porém ele recusa, totalmente irritado. Ela tenta novamente com o terceiro, ou com o último, depois de muitas, ele recusa também. Os dois ficam plantados ali que nem árvore, com a protagonista perguntando se ele está vendo, reclamando que ali não é igual ao seu, e os táxis não vão tão longe à noite. É por isso que ela disse pra ele não a seguir. Ela fala também que ele foi muito imprudente antes. Era melhor ter levado um soco do que ter mordido a língua daquele jeito. Ela pergunta o que é que ele vai fazer agora. Mas o Taehyuk fala que tanto faz, ele diz que vai apenas ficar em um hotel. E a Moeon fala que ali é o fim do mundo, então não existe nada de hotéis por ali mesmo. O Taehyuk já começa a ficar muito bravo, perguntando que tipo de bairro não tem táxi de madrugada, metrô e nem hotel. Ele pergunta se tem gente morando ali mesmo. Só que logo depois ele começa a gritar de dor, falando que a sua língua tá sangrando de novo. E a Moeon tá estressada porque ela tá pensando que não dá pra apenas o abandonar ali. Ela então fala que conhece um lugar, então pede pra ele esperar um pouco por ali, porque ela vai ligar para a sua casa primeiro. A Moeon começa a se afastar e o Taehyuk tá ali pensando se ele ouviu mesmo ela dizendo que vai ligar para a sua casa. Ele se questiona se ela não está pensando em o levar pra casa dela. Mas mudando de cena, acontece que é pior ainda, é simplesmente um motel. E o Taehyuk pergunta se esse é mesmo o único lugar. Aliás, entrando lá dentro, ele reclama muito do cheiro de mofo que tá muito forte. Ele fala que até o papel de parede e a iluminação são muito antiquados. Ele reclama dizendo que não consegue dormir num lugar desses porque é sujo e assustador. Mas a Moeon fala que não tem outra escolha. Ela escolheu a melhor opção disponível. O Taehyuk ainda, o menino mimado, reclama que esse quarto é menor que o depósito da sua casa. Logo depois ele grita de dor novamente porque a sua língua tá sangrando de novo. Ele se questiona se será que costuraram isso errado ou coisa assim. A Moeon já aparece empurrando pra cama falando que se ele quer que sua língua melhore logo, então é pra ele parar de falar um pouco. Ela diz também que o próximo ônibus sai às 7 da manhã, amanhã de manhã, então é pra ele se virar pra ir. Já o Taehyuk apela pro charme dele perguntando se ela vai mesmo o deixar sozinho num lugar tão capenga desses. O abusado pergunta se ela vai deixar ele ali ao invés de o levar pra casa dela quentinho e confortável. Mas a Moeon já faz essa expressão aqui, questionando pro Taehyuk se ele tá achando mesmo que ela vai ficar ali junto com ele no motel. E sem vergonha ainda responde que é óbvio, porque ele diz que nunca dormiu num lugar desses antes. Então é claro que ela tem que ficar ali com ele. Ele ainda joga na cara dela dizendo que a salvou e fala pra ela olhar o estado da sua língua. Ele diz que retribuir uma gentileza com ingratidão já é demais pra ela. Só que a protagonista já pede desculpas e começa
começa a correr falando que isso é tudo que ela pode fazer por ele. O Taehyuk simplesmente segura nos pés da garota, falando pra ela ficar apenas um pouquinho, só enquanto ele toma um banho. A protagonista já fica estressada e na bolha dela ali tá uma palavra censurada, provavelmente ela falou uma palavra bem feia. E ela fala que um dia sem banho não vai matar ninguém. Só que na próxima cena, pelo jeito não adiantou nada, ela tá esperando de costas, sentada ali enquanto o Taehyuk tá lá dentro do banheiro. Ela inclusive tá se perguntando por que esse banheiro tem uma parede inteira de vidro. É porque em motel... Não que... Ela também se questiona se quem tá apaixonado não tem nem o mínimo direito de privacidade. O Taehyuk lá dentro do banheiro fala em voz alta com a protagonista perguntando se ela tá realmente ainda ali. Ele pergunta se ela não tá se preparando pra sair de fininho. A protagonista fala que ela tá ainda ali paradinha, mas diz que ela precisa ir pra casa, então é pra ele terminar logo esse banho. O Taehyuk todo bobão fala que ele tá com medo e pede pra ela cantar uma música pra ele. A Moeun simplesmente fala que não vai, então ele pede apenas pra ela falar qualquer coisa, porque ele tá morrendo de medo ali. A Moeun se pergunta no seu pensamento, como assim, qualquer coisa? Ela se questiona o que é que ela vai falar. Talvez ela poderia perguntar pra onde foi o sênior que ela tanto admirava, ou talvez como foi que você conseguiu esconder uma personalidade tão estranha até hoje. Mas logo depois ela fala que isso não seria bom, porque ela precisa de um assunto mais de boa. Como ela tá viajando na maionese, o Taehyuk percebe que ela tá quieta e pergunta por que ela não responde. O bobão inclusive sai peladão do banheiro. A Moeun fecha os seus olhos percebendo isso e fala: tá bom, vou continuar falando, então volta para o banho agora. O Taehyuk volta lá pra dentro, fecha a porta de vidro, mas novamente a Moeun fala que ela tá sem assunto, então ela vai perguntar qualquer coisa mesmo. Em voz alta, ela pergunta sobre ele, se ele não tem nenhuma pergunta pra ela. O Taehyuk pensa um pouco e fala que não sabe. Ele tenta pensar de novo, até que o imbecil simplesmente pergunta qual que é o nome dela. A Moeun fica meio triste perguntando se ele não sabe nem mesmo o nome dela. O Taehyuk responde dizendo que ela nunca o falou, e isso realmente é irrefutável. A protagonista então se apresenta como Lee Moeun. O Taehyuk não escutou direito, ele pergunta Lee Boeun? Ela fala que não, é Lee Moeun. O imbecil fica repetindo Moeun, 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 até ele dizer que é um nome bem bonito. Aliás, ele faz uma piada dizendo que como ela se chama Moeun, então talvez o irmão dela se chama Moe2. A protagonista fala que ela ouve essa piada o tempo todo, mas diz que o seu nome na verdade tem um significado do coreano. Moeun significa economizar. A deram esse nome para que ela não levasse uma vida de excessos, mas aprendesse a guardar e cuidar bem das coisas. O Taehyuk continua tomando o seu banho enquanto escuta isso, até falar que o significado também é muito bonito. Ele fala que agora é a vez dela, e pergunta se ela não tem nada para o perguntar. A protagonista pensa um pouco numa pergunta, até o questionar-se depois que ele a seguiu o dia inteiro, se ele conseguiu confirmar que ela não tem amigos. Ela pergunta também se ele não vai continuar andando atrás dela, porque é realmente isso que ela quer. Mas o Taehyuk responde com um não, ela ainda não acredita nesse papo de não ter amigos. A Moeun pergunta o porquê dele não acreditar, e o bichão chega só de toalha ali atrás dela, falando que é porque ela é bonita. A protagonista parece ficar sem acreditar no que acabou de escutar. O Taehyuk fala que pessoas bonitas geralmente têm muitos amigos, mesmo sem querer. O normal seria acabar cercada de gente. A Moeun, com expressão séria, fala que isso é uma gentileza da parte dele. O Taehyuk fala agora que ele já se vestiu, então ela pode abrir os olhos. Ela continua meio desconfiada, mas o Taehyuk fala que ele tá falando a verdade, então ela pode realmente abrir os olhos. A Moeun começa abrindo apenas um dos olhos, e acaba o vendo o Taehyuk totalmente vestido, agradecendo ela por ter o esperado. Ele fala que ela pode ir embora agora, porque ele a verá na faculdade. A Moeun se levanta, se aproximando, se agachando, falando um até mais. Ela vira as costas, começando a se aproximar da porta, indo embora. Logo depois, ela aparece na saída do motel. Imagina se um familiar vê que ela começa a ir embora, enquanto pensa que o lado oculto do sênior que ela acabou vendo por acaso foi desconcertante. Ele pareceu grosseiro, obsessivo, caótico. Ela se lembra daquele momento onde ele pareceu super protetor, questionando o que ela teria feito se ele não tivesse a seguido hoje, falando pra ela prestar bastante atenção e depois o agradecer. A Moeun pensa que é verdade que ele tem um lado estranho, mas ele não parece ser uma má pessoa. Logo depois ela aparece subindo uma rua por algumas escadas apertadas. A garota finalmente chega até a sua casa, falando com a sua vovó, dizendo que chegou até ali.
e aparece a vovó meio confusa, perguntando se a sua neta veio sozinha. Ela pergunta sobre aquele amigo que ela disse que vinha junto. A Moe-un a responde falando que ele acabou pegando um táxi, mas a vovó fala que ela disse que era apenas pra Moe-un o trazer até ali. A garota não fala nada, apenas diz que vai tomar um banho agora e ir dormir. A vovó, toda gentil, fala tá bom e pede pra ela ir descansar bem. A garota aparece agora dentro do seu quarto, que tá bem pequenininho. Ela se lembra do Taehyuki falando, reclamando que esse quarto do motel é menor que o depósito da sua casa e que ele não consegue dormir num lugar desses porque é sujo e assustador. Ela começa a se ajeitar ali pra deitar, se lembrando do Taehyuki falando, reclamando do cheiro de mofo que tem. Na próxima cena ela aparece abrindo a janela pra entrar um vento. Ela termina de abrir e olha lá pra fora, enquanto pensa que ela não acha que o Sênior seja uma má pessoa, mas ainda assim, ela não acha que vai ficar próxima dele. Na manhã do próximo dia, alguém já tá fazendo o almoço, o café da manhã, sei lá. Aparece a protagonista da obra dizendo que a sopa já tá no ponto. Ela chama pela sua avó, falando que a comida já tá pronta. Porém, a véia não responde, ela fica, ô, vovó? Ainda sem resposta, a protagonista acaba encostando nela. Porém, essa vovó, na verdade, se torna o protagonista, dizendo, tô indo, minha filha. A coitada da garota fica totalmente sem reação. Só que por algum motivo, o mais estranho que ela acha disso é que a avó ficou mais bonita. Ela entrega as bacias dizendo que já voltará com arroz pra ela também. Em outro lugar, ela já aparece ao lado de uma air fryer ali cozinhando arroz. Até que quando ela abre a panela, simplesmente aparece uma cueca da Calvin Klein. A garota pensa que o arroz tá meio no ponto, né? Só que tem algo estranho ali. Ela simplesmente entrega a comida pra sua vovó assim mesmo e pergunta se ela gostou da comida. A vovó responde mó bom, kkk. Já a protagonista fica ali pensando que por algum motivo ela tá se sentindo meio enjoada. A vovó, toda maloqueira, pergunta pra garota se ela não vai comer também. A vovó mostra o prato com a cueca ali, falando pra sua netinha, vai, anda, dá uma bocadinha, vai. A vovó toda bonitona fala que essa comida tá uma delícia. Mas a garota recusa falando, não, vovó, eu vou comer depois. A velha continua insistindo, mas a protagonista continua resistindo também. Até que na próxima cena ela simplesmente tá acordando de um pesadelo. Finalmente a garota abre os seus olhos e ela fica ali sem reação de novo, pensando nesse sonho maluco que ela acabou de ter. Logo depois ela tá indo para o colégio, pensando que por causa do pesadelo ela ficou totalmente perturbada e no caminho nem conseguiu ouvir o rádio em inglês. Ela fica pensando que é tudo culpa daquele sênior babaca. Ela acha que usou toda a sua cota de desgraça ontem. E do nada a garota se lembra do protagonista agradecendo ela por ter o esperado, falando que hoje haverá na faculdade. Só que agora, no presente, ela tá pensando que se esbarrar com ele na faculdade, ele provavelmente vai fazer um escândalo igual ontem. Mas por sorte, as aulas de hoje não vão bater com as dele. Além de que em algum tempo ela terá um tempo livre também. E é nesses momentos que ela precisará tomar mais cuidado, nos horários livres. A sua meta do dia é não dar de cara com o sênior. Ela explica que falou como se o pior fosse acontecer, mas na real, fora das aulas, não tem como ela cruzar com ele. Até porque, quanto a ela, sempre foi do tipo que procura lugares sossegados. Mesmo assim, em dado momento, ela acaba se encontrando com o Taehyuki e o seu grupinho. Alguém tá falando sobre eles comprarem um burrito ali na esquina, e o Taehyuki fala que vai pagar pra todo mundo. E a protagonista fica pensando que ele sempre está no centro das atenções. Mas pelo menos ela tá mais tranquila porque vai dar pra comer a comida da faculdade sossegada. Em outro momento, ela acaba meio que se esbarrando, se encontrando com o Taehyuki e o seu grupinho, porém parece que ele não liga pra ela. A garota até trava ali pensando que deu ruim, mas é aquele amigo do Taehyuki tá falando que justo a loja de burrito tava fechada. É por isso que eles acabaram voltando pro colégio. E o Taehyuki fala que aquela era a sua única opção pro almoço. Enquanto isso, a protagonista, que tá toda travada ali, tá pensando que ela quer andar com o Marra na frente dele. Até porque não é como se ela tivesse feito algo errado. Porém, o Taehyuki tá olhando com essa cara de psicopata na direção da protagonista, pensando que ele tava há mó tempo procurando o cardápio. Só que ela sempre esteve bem ali. A Moe-un percebe essa presença ameaçadora e fala, eu tava fugindo, mas e daí? Mas acontece que simplesmente os dois se ignoram e vão andando pelos seus caminhos. A Moe-un, apesar de ter ficado travada o tempo todo, consegue se afastar do grupinho. Enquanto o Taehyuki vai passando junto com seus amigos e alguém tá dizendo que ele gosta de um bandejão de comida. Tá falando sobre o cardápio de hoje. A Moe-un fica até surpresa, meio estranhando. Ela achou que o protagonista, no caso o Taehyuki,
que ia ficar a perseguindo e a incomodando. Mas tudo não passou de um alarme falso e por isso que ela fica mais tranquila. Do nada ela acaba pisando em um pano onde tinha umas panelas ali com água. E por isso esse pano acaba arrastando com as panelas juntos sendo derrubadas. A Moe-1 acaba se assustando, percebendo que vai ser acertada pelas panelas com água provavelmente quente. E as panelas realmente caem. Um monte de água é espirrado. Porém parece que não caiu na Moe-1, e sim no pé dela. Na verdade, do nada aparece alguém a segurando. Deixa essa mão aqui, o cara tá todo cracudo. E a água não caiu na protagonista porque parece que ela foi protegida por alguém, uma mão gigantesca maior que a cara dela. O Taehyuk apareceu ali correndo pra proteger ela, agarrando por trás, colocando a mão na frente pra proteger ela da água. Mesmo assim, os dois acabaram sendo molhados e o cozinheiro ali fica meio assustado, perguntando para os dois se eles estão bem. Ele fala que vai pegar uma toalha rapidinho. Já os dois amigos que estavam com o Taehyuk perguntam o que foi que aconteceu ali. Um deles pergunta pro Taehyuk se ele está tudo bem com ele. Mas o bichão aqui tá ignorando seus amiguinhos, apenas olhando pra Moe-1, que acabou se molhando mesmo assim, e a roupa tá meio transparente, ela tá meio preocupada com isso. O Taehyuk fica quieto por um tempo, até que ele finalmente responde o seu amiguinho, falando pra ele tomar cuidado onde ele pisa. O garoto fica meio confuso com o que o Taehyuk acabou de falar, mas olhando para o pé do garoto, o Taehyuk explica que tem água por ali e tá escorrendo, então é pra ele se afastar pra bem longe. O garoto começa a dar uns passos pra trás e o Taehyuk fala mais pra trás, mais. Ele fala que o sapato do garoto não pode molhar, mas tudo que ele tá querendo é afastar os dois pra eles não olharem a roupa da Moe-1. Depois disso ele acaba tirando a sua blusa de frio ali, ele fica só com uma camisa branca agora pra fora e coloca a sua blusa vestindo a Moe-1. A garota até fecha seus olhos meio assustada por algum motivo, mas logo depois ela percebe que o Taehyuk tava apenas querendo vesti-la pra roupa transparente não ficar mostrando. Logo depois dela abre os seus olhos, ela pergunta ao Taehyuk, na verdade no seu pensamento e não em voz alta, o que é que ele está tramando agora. Até porque parece que ele está tentando manter a pose na frente dos amigos. E o garoto ali ainda tá perguntando pro Taehyuk se tá tudo bem mesmo. A Moe-1 ainda fica viajando na maionese sobre o que o Taehyuk tá tentando fazer, mesmo assim em voz alta ela agradece ele. Mas o Taehyuk chama ela pelo nome. Por algum motivo ele parece meio irritado, perguntando pra Moe-1 se ela não tem nada para o falar. A garota fica quieta e novamente ele pergunta se ela não tem nada para o dizer. A protagonista, meio confusa, pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela o questiona do que é que ele está falando. O Taehyuk a interrompe, falando sobre ela. Ele do nada toca no casaco que ela tá vestindo, que é dele. Ele se aproxima totalmente estressado, falando que ela é mais cara de pau do que parece. Ele ainda fala que ela deve estar morrendo de vontade de o pedir desculpas. A Moe-1 fica confusa por um tempo. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Provavelmente ela fez alguma baboseira com ele mais cedo. E na próxima cena aparece o que aconteceu hoje de manhã, quando o Taehyuk finalmente acordou. Ele abriu seus olhos ali na cama daquele motel, até que ele se assusta, se sentando na cama, se perguntando se ele acabou capotando. Ele tá meio confuso porque ele tá pensando que não tem como ele ter dormido tão bem no lugar desses. O garoto ainda fala ô louco. Ele olha para o seu relógio, vê aquela tabela lá com os horários das aulas. Ele se lembra que o primeiro ônibus passa às 7 horas da manhã, que a Moe-1 disse. E no celular já tá mostrando que é 7h15. O Taehyuk pensa que ela disse que o primeiro ônibus saía às 7, então o ônibus já deve estar circulando. Mas depois dele se arrumar e ter ido para um dos terminais onde ficam os ônibus, essa atendente aqui fala que o primeiro ônibus de Seul para Seul saiu às 7, só que o próximo é apenas às 9. O Taehyuk ali com o seu modo perfeito ativado pergunta que? Como assim às 9? Ele questiona a garota como que o intervalo entre os ônibus pode ser de 2 horas. Ele pergunta também se o ônibus não sofreu um acidente ou algo assim, mas ela responde que não. Ela diz que os ônibus para Seul sempre passaram de 2 em 2 horas. Até porque a cidade ali é bem longe, provavelmente tem apenas um ônibus, como é 1 hora pra chegar e 1 hora pra voltar, então o intervalo é de 2 horas. E o Taehyuk fala que ele tá chocado, tá passado. Ele fica todo vermelhinho ali, só que no seu pensamento ele tá falando que a Moe-1 é uma comédia mesmo. Ele fica todo estressado depois, se perguntando como que foi que aquela garota não o falou uma coisa tão importante assim. No seu pensamento ele grita, chamando de peste. E logo depois volta pra aquele momento onde ele estava com seu grupinho, falando sobre o burrito, dizendo que ele pagava. Por fora ele tava todo gentil, mas no seu pensamento ele tava todo estressado, louco pra encontrar a Moe-1, falando que o dia dela, da morte
morte dela tá chegando. Ele fala que não vai a perdoar. E agora voltando para o presente, ele tá falando que com certeza ela escondeu o mais importante de propósito só para o fazer surtar. A Moeun tá tentando afastar ele ali, dizendo que ela devia, no caso ele devia ter saído mais cedo. Até porque naquela cidadezinha não é igual Seul, que só de sair na rua já passa um ônibus. O Taehyuk tá segurando a Moeun ali, falando que ele não quer que os seus amigos o vejam trocando ideia com uma stalker tarada. E a Moeun responde perguntando se ele está estranhando, falando pra ele baixar um pouco a bola. Enquanto isso, a garota tá aqui perguntando qual que é o papo daqueles dois ali isolados. Ela questiona se os dois são amigos, são bem chegados, porque estão bem próximos. E o Taehyuk já abre o zoião ali. Ele ativa seu modo perfeito de novo pra responder ela, falando que não. Ele diz que de forma alguma ele é próximo dessa garota. Ele deixa claro que os dois se conheceram agora. Ele ainda volta falando com a Moeun, falando: certo, minha nova amiga, você não concorda? Ele ainda por algum motivo pega no zíper dela e começa a subir ali, até que ela responde que é isso mesmo. Só que quando o Taehyuk subiu o zíper da camisa ali, ele acabou beliscando o queixo da garota. Ela fecha os seus olhos por sentir a pontada de dor ali, enquanto ela continua dizendo que o Sr. Taehyuk e ela não se conheciam. Só que também por causa da dor, ela acaba deixando uma lágrima escorrer. Ela fala que os dois não têm nada em comum. Isso parece como se fosse os dois fossem um casal que acabaram de se separar. A Moeun tá ali dizendo que sem perceber ela deixou uma lágrima escorrer. Só que a garota e o moleque aqui estão pensando que já é outra coisa. A garota já chama a atenção do Taehyuk, perguntando se ele é um desgraçado assim mesmo. Ela pensa que não pode ser. O Taehyuk brincou com os sentimentos de uma garota, deu corda mesmo sem gostar dela. E o moleque aqui tá falando que não pode ser também, que o seu E1 Taehyuk, ele fala que o Taehyuk jamais faria uma coisa dessas. E o próprio aqui tá todo nervoso, tentando explicar, dizendo que não é isso. Até que ele acaba se estressando, gritando pra todo mundo ouvir que tudo isso é um mal entendido. A cena muda pra um escritório desconhecido dentro da faculdade. E aparece essa mulher feliz com outra pessoa, dizendo que algo coube certinho nela. No caso, essas duas roupas aqui no Taehyuk e na Moeun. A mulher tá falando que isso é de um evento, mas é melhor do que ficar molhado. E os dois agradecem ela, chamando de monitora. Ela acabou encontrando os dois naquele estado todo molhado. E pelos dois serem os prodígios, o primeiro e o segundo lugar do colégio, ela acabou os ajudando. Ela diz que por sorte, naquele momento era a hora do almoço e não tinha muita gente por perto. Mas agora ela fala que vai pegar um café rapidinho e já volta. Então pede para os dois ficarem de olho na secretaria para ela. O Taehyuk, com o seu modo todo gentil, fala que tá bom, que ela pode ir. A monitora agora se afasta ali, fechando a porta, e o Taehyuk e a Moeun ficam quietos. Até que novamente ele ativa o seu outro modo lá todo estressado, chamando a atenção da protagonista. Ele fica simplesmente a encarando o tempo todo, como se ele fosse ele é um babaca. Até que a Moeun quebra o silêncio, falando que é pra um sênior que viveu a vida inteira em Seul, o que ela fez realmente foi errado. Ela pede sinceras desculpas por não ter explicado a desigualdade social dos horários de ônibus. Ela tenta falar outra coisa, mas o Taehyuk a interrompe, falando pra ela não viajar e pegar alguma coisa que ele tá entregando, que no caso é um band-aid infantil. E a Moeun pergunta pra que isso. O Taehyuk fala que é porque o queixo dela tá sangrando. E quem foi que fez isso? Ele diz que tá parecendo uma espinha estourada. A Moeun responde falando que ela nem percebeu. Ela pega o band-aid, na verdade não pega não, simplesmente o agradece enquanto ele fica ali mostrando o band-aid. Logo depois ela vai pra frente de um espelho, ajeitando o negócio ali pra colocar. Só que parece que ela também tem alguns defeitos, não consegue nem mesmo colocar um band-aid sozinho no próprio queixo. E o Taehyuk fica estressado e fala pra ela ir ali se aproximar dele. Ele pega na mão, tira os negócios ali pra ficar a cola e ajeita direitinho o algodão no machucado. O menino até mesmo se levanta pra colocar tudo certinho, sem estragar as coisas. E logo depois ele pede desculpas, falando que ele não pensou que o zíper fosse a machucar. A Moeun pede desculpas também, falando que ela não fez aquilo de propósito. E no caso ela ter falado aquilo numa hora estranha com aquela cara de coitada que fez os dois amigos deles terem um mal entendido. Falando nisso, a Moeun pergunta ao Taehyuk onde é que foi os amigos dele. E o que acontece é que o Taehyuk tava no seu horário de tempo livre, mas os dois tinham aulas. E ele explica pra protagonista que eles foram pra aula da tarde enquanto ela trocava de roupa. A Moeun fala que acha que os amigos dele entenderam errado, então ela pede depois pra ele explicar para os dois. Mas o Taehyuk se mostra chato ali, falando que agora os dois se conhecem e a garota não entende porque ele acabou de falar isso. O Taehyuk
explica que já que aqueles dois ouviram a ajudando, eles devem dizer que agora os dois se conhecem. A Moe-un simplesmente aceita isso, porém nem o Tae-hyuk sabe colocar um band-aid direito. Meu Deus. Mas o Tae-hyuk começa a irritar ela de novo, falando porque eles podem dizer que ela é alguém que sente inveja dele. Afinal, é completamente natural o segundo colocado ficar de olho no primeiro. E a garota tava ignorando ali, se olhando no espelho, pensando que teria sido melhor se ela tivesse colocado o curativo mesmo. Mas como os dois escutam o barulho, eles se sentam novamente ali na cadeira e aquela mulher com outra mulher. O Tae-hyuk começa a fingir ali, ativando o seu modo perfeito, falando que ele acredita que os dois são alunos exemplares e por isso eles devem ajudar a melhorar a imagem da universidade. Ele pergunta pra Moe-un o que é que ela acha. Eles simplesmente inventam um assunto que eles não estavam conversando. E aparece aquela secretária com uma outra trabalhadora da faculdade, surpresa por ter alunos ali. Já a Moe-un tá pensando que o Tae-hyuk tá falando isso depois de queimar o filme dela. Aquela professora de antes acabou escutando o que o Tae-hyuk tava falando e pergunta se ele realmente pensa isso. Mas o garoto pergunta o que ela tá dizendo. Ela fala sobre os dois sendo estudantes exemplares. Ela fala que eles devem contribuir para a imagem da universidade. Era justamente isso que ela estava procurando. O Tae-hyuk já fica todo nervoso ali por ter falado boboseira e ter dado nisso. A secretária explica que tem um programa em que alunos do ensino médio passam 2 dias e 1 noite fazendo um tour pela sua universidade. E acontece que o professor responsável pelos alunos do ensino médio teve que pegar uma licença médica de última hora. Ela até mesmo mostra o cartaz ali de 2 dias de tour pela universidade. Ela fala também que seria meio complicado arranjar um professor de fora da escola dos alunos. Mas por sorte, eles dois são o primeiro e o segundo colocados da universidade e seria a desculpa perfeita. Ela acha que os alunos do ensino médio vão gostar muito mais dos dois conduzindo do que de uns professores mais velhos. Ela pergunta aos dois o que é que eles acham dessa ideia. Já a Moe-un tá ficando meio nervosa ali também, se perguntando se o sênior e ela vão participar de um programa de 2 dias e 1 noite. A secretária fala que além disso, os dois poderão receber uma bolsa de 500 mil wons por essa atividade, que são cerca de 1.500 reais. Quer dizer, 1.800. O Tae-hyuk, com o seu modo gentil ali ativado, fala que ele vai aproveitar, que essa é uma boa oportunidade, então ele gostaria de participar. A secretária fala que então com o Tae-hyuk tá tudo confirmado. Ela pergunta agora sobre a Moe-un, o que é que ela acha. A protagonista da obra fica pensando um pouco, ela tenta responder meio suando, logo depois ela fica quieta de novo. Mas a cena já muda pra outro local, com a protagonista perguntando pra sua avó se ela tá vendo que ali tá escrito quarta-feira. Ela fala que a vovó dela precisa tomar esse remédio no dia. E olha só a vovó da queridinha Moe-un. A protagonista fica olhando pra ela. Ela fica meio pensativa, pensando naqueles 500 mil wons. Isso é praticamente o mesmo que um mês inteiro de salário do seu bico. E seria em apenas 2 dias. Ela se lembra do Tae-hyuk falando que ele vai aproveitar isso, porque é uma boa oportunidade. E ela concorda, dizendo que é uma oportunidade e tanto. Mas ela também não pode deixar a sua vovó sozinha a noite inteira. Mas logo depois aparece alguém na casa da garota perguntando se ela está em casa. A protagonista da obra responde que sim, vai até a porta abrir. Ela abre um pouquinho pra ver quem que é que tá batendo ali. Até que ela percebe que é essa mulher, dizendo que trouxe algumas maçãs para elas comerem juntas. A Moe-un a chama de tia Jinhee. A vovó da protagonista a chama de Jinhee, perguntando se ela trouxe coisa de novo. E a tia fala que isso é porque a sua mãe a mandou um monte. A Moe-un agradece a mulher, também agradecendo por ela sempre cuidar de sua avó, dizendo que sabe que deve ser bem cansativo. Mas a tia ali fala que dividir umas maçãs com os vizinhos não custa nada, até porque quem vive ralando é a própria Moe-un, cuidando da sua avó enquanto estuda e trabalha. Mas a tia, como sempre, tem que perguntar sobre os namoradinhos também. A Moe-un fica nervosa, respondendo que não tem nenhum. A tia pergunta como assim, até porque com esse rostinho ela nem namora. Ela percebe que a Moe-un ficou toda tímida também. Ela também pergunta pra garota se não tem nenhum garoto bonitinho lá no colégio, na faculdade. E a Moe-un se lembra do próprio Tae-hyuk, que tava bem próxima dela. Mas em voz alta a protagonista responde que não tem nenhum, ainda suando frio. A tia fala que isso então é muito sem graça, não tem nenhum garotinho bonito na faculdade. Mas ela fala pra garota que se um dia ela quiser sair com os seus amigos, ou até com um namorado, se ela arrumar algum dia, é só ela a chamar. Porque por uma noite, a tia fala que pode cuidar da vovó da garota. Até porque tem coisas que as pessoas só vivem nessa idade. E a própria Moe-un fica toda pensativa
pensativa ali olhando. A cena muda agora para dias depois. Aparece o Taehyuk ao lado daquela secretária lá da faculdade. Ele está olhando o seu remédio, olhando o seu relógio, vendo o horário. Até que ele fala com a monitora, perguntando sobre a Mo-eun, que ainda não chegou. Mas a secretária fala que parece que ele vai ter que subir sozinho, até porque já deu a hora. O Taehyuk concorda com isso, falando que tá tudo bem, mas ele tá meio tristinho ali. Logo depois ele começa a subir as escadas do palco. Ele se aproxima, passando das cortinas para se apresentar para os alunos do ensino médio, só que também tá chegando outra pessoa. O Taehyuk percebe a presença de mais alguém e olha para trás. E ali está a Mo-eun, toda cansada, ofegante, pedindo desculpas pelo atraso. Ela tá até meio vermelha ali, falando que tinha muito trânsito. Foi por isso que o ônibus atrasou. Mas a secretária fala que tá tudo bem e pede primeiro para ela descansar um pouco. A coordenadora fala que por enquanto o Taehyuk pode subir primeiro mesmo, sozinho. A Mo-eun fica olhando pra ele com esse olhar aqui. Ela fica olhando pra boca dele. E o Taehyuk quebra o seu silêncio, falando com a Mo-eun, sussurrando na verdade, dizendo que achou que ela não viria hoje. A Mo-eun fica suando frio ali, meio cansada, enquanto a secretária fala que ela deve ficar com a segunda parte do discurso. A protagonista se agacha ali pedindo desculpas de verdade e a secretária continua falando pra ela relaxar um pouco. As duas agora ficam vendo o Taehyuk falando no microfone ali no meio do palco. Ela olha também para o público, que são aqueles alunos do ensino médio que foram fazer foram visitar. Ela olha para umas duas alunas mulheres ali e percebe que as duas estão todas vermelhinhas cochichando, que ele é bonito pra cacete. A outra fala que ela também concorda, ela pensou a mesma coisa sobre o Taehyuk. A Mo-eun, que tá escutando tudo ali e também observando o próprio Taehyuk, pensa que realmente ele tem uma postura impecável. Ele se mostra cheio de confiança e a voz dele é calma e serena. Ela pensa que hoje ele está com a aparência que ela sempre almejou. Então ela tem que o observar muito bem, porque quando chegar a sua vez, ela não quer ficar atrás dele. Mas a cena muda agora para um tempo depois, com alguém agradecendo por tudo hoje. Na verdade, a secretária agradecendo a Mo-eun junto com a Taehyuk, falando que ela pediu isso do nada, mas os dois foram perfeitos. E como esperado, ela fala que os dois são os alunos modelo de seu curso. O Taehyuk, todo gentil, agradece ela pelo seu trabalho também, a chamando de monitora. A monitora fala que o jantar tem a refeição paga à parte, então é só os dois trazerem o recibo que eles poderão comer. Ela fala que hoje à noite eles podem usar o alojamento de convidados um nome ali estranho. Ela também entrega um papel pra Mo-eun, falando que esse é o cartão do quarto dela. O protagonista, no Taehyuk, preocupado, pergunta se ela não vai jantar também. A monitora fala que sim, porque ela vai revezar com o pessoal do evento pra comer, e diz que os dois alunos podem ir tranquilos descansarem. Os três se despedem, com a monitora falando que daqui a pouco ela passa no quarto pra pegar o recibo dos dois, então eles devem descansar. E o Taehyuk pede pra ela fazer uma boa refeição. Agora que fica apenas os dois sozinhos, a Mo-eun tá ali meio tímida, pensando que a secretária se foi. Ela se lembra da monitora falando que eles podem ir tranquilos descansarem, e a Mo-eun fica pensando que a palavra tranquilo não é bem a palavra certa. Quando ela olha para o lado, vendo o Taehyuk, ela até mesmo fala sobre o sênior dela ter voltou a ficar com a cara de peixe morto. O Taehyuk se vira todo estranhão agora, perguntando o que os dois vão comer na janta, se tem alguma coisa que ela está a fim de comer. A Mo-eun começa a andar atrás dele, pensando em algo que ela queira comer, até que diz que algo que seja no máximo 15 mil wons seria bom, que são cerca de 55 reais. Rapaz, comida cara. O Taehyuk zomba dela, perguntando como assim, você falou algo de 15 mil won. Ele questiona se ela sente vontade de comer algo só pelo preço. Diz até que o paladar dela é muito peculiar. A Mo-eun tenta dizer que não é isso que ela quis dizer. Ela diz que falou daquele jeito porque o Taehyuk disse antes que os dois tinham 15 mil wons para a refeição. Então eles têm que comer exatamente esse mesmo valor, nem mais ou nem menos. A Mo-eun se mostra um pouco nervosa agora, pensando que ela falou besteira na frente do senhor e se chama de idiota. Em voz alta, a garota fala que seria econômico e a comida é boa também. E o Taehyuk concorda, dizendo que pode ser que parece uma boa
recompensa de 15 mil wons. Ele diz então que eles devem dar uma volta e escolher algum prato de 15 mil wons. Mas a Moeun o chama de sênior, pedindo pra ele esperar um pouco, perguntando se não é melhor checar as informações no celular primeiro, até porque a essa hora as lojas podem estar fechadas. Mas o Taehyuk fala que não, ele acha que vai ser melhor andar mesmo, e ela pergunta o porquê. O Taehyuk por algum motivo fica olhando pra garota. Ele fica quieto ali por um tempo sem falar nada com ela, até que do nada, por algum motivo, ele fala que é porque ela está bem bonita agora? Ué, ele fica olhando pra garota dizendo que está bem bonita agora, mas não é exatamente sobre ela. Os dois ficam quietos por um tempo, num clima ali meio estranho, até que o Taehyuk fala que não é todo dia que ele vem pra escola de terno completo, então ele tem que andar um pouco pra exibir esse seu visual incrível. A Moeun já fecha a cara percebendo que ele tava falando da própria roupa. Ela então fala que já que ele diz, então é melhor eles andarem mesmo. O Taehyuk começa a seguir, falando que ela também vivia andando por aí toda maltrapilha e arrumadinha assim até que ficou aceitável. Elogiou a garota. Aliás, o Taehyuk cita que se eles tirarem esse crachá ali que ele tá vestindo, vai parecer que os dois estão num encontro. E a Moeun fica olhando pra ele com essa cara séria, vendo que ele tá tirando o crachá e colocando no bolso. Ela fica com essa cara séria pensando que um encontro já seria demais. Do nada, enquanto os dois estão andando, o Taehyuk se tromba com um velho ali que o agradece por outro dia. O Taehyuk fala que não foi nada e eu chamo de senhor motorista. Logo depois o Taehyuk acaba se trombando com outras duas garotas que o cumprimenta apenas por ele ser bonito. Deve ser uma das alunas. Logo depois os dois estão sentados em algum lugar pra comer, enquanto a Moeun tá pensando que o senhor tá brilhando demais. Ela pensa que não importa como ela olha, ele parece mais como um idol com sua empresária do que um encontro. Mas logo depois disso entra aqueles dois que são amigos do Taehyuk, percebendo que o próprio Taehyuk tá ali sentado. O amiguinho, o homem do Taehyuk, fala que o próprio Taehyuk disse que ele estava ocupado hoje, mas pergunta o que ele tá fazendo ali todo arrumado. Enquanto isso, a Moeun tá pensando que o Taehyuk conhece gente demais e isso é meio constrangedor. Agora o Taehyuk responde ao seu amigo falando que hoje tem um evento na escola e diz até que os seus dois amigos apareceram na hora perfeita. Ele pede para os seus dois amigos darem um oi pra Moeun e ela fica ali nervosa e confusa, pensando que isso é muito do nada. A própria Moeun dá um oi para os dois. O Taehyuk apresenta os dois pra Moeun dizendo que eles são os seus amigos e fala até que os três se viram da última vez. Por algum motivo os dois aqui ficam totalmente assustados, sei lá, eles provavelmente têm algum mal entendido de novo. A Moeun pensa que então eles são os amigos do Taehyuk que ela viu naquele dia que se molhou. Em voz alta ela se apresenta, falando que é da turma de 2025, falando seu nome que é Lee Moeun. O molecão lá fala que agora ele se lembrou dela, dizendo que ela é aquela pessoa que derramou água. O Taehyuk fala que os dois estão na equipe do evento da faculdade, então eles vieram comer juntos. E a garota ali diz que entendeu agora. Ela se apresenta pra Moeun, falando que o seu nome é Shin Yuri e ela é da turma de 2025, igual a Moeun. E o garoto fala que o seu nome é Kim Jumin, ele é da turma de 2023, igual o Taehyuk. Ele fala que a Moeun pode o chamar de sênior também, ou só o tratar como se eles fossem da mesma idade mesmo. A Moeun fala em voz alta o nome dos dois pra tentar decorar e diz que vai guardar os nomes e da próxima vez cumprimentará os dois. A Shin diz que na verdade, depois daquele dia do refeitório, ela viu a Moeun algumas vezes. E o garoto ao seu lado pergunta por que ela não cumprimentou a Moeun. A Shin diz que naquele dia, as duas não tinham conseguido se apresentar direito. Então ela ficou com medo da Moeun se sentir desconfortável se ela puxasse assunto do nada, então nem conversou. A Moeun pede desculpas por isso, falando que ela não tinha percebido. E a Shin já começa a encostar na Moeun, pedindo pra protagonista falar mais com ela, à vontade, até porque as duas têm a mesma idade. E a prota pergunta se ela pode mesmo fazer isso. Enquanto isso, o Taehyuk tá vendo os seus amigos conversando, ele fica todo felizinho. A Shin já pede até pra Moeun seguir ela no Insta para as duas se seguirem. A protagonista fala que ela não costuma postar nada, mas a Shin fala que tá de boa. E as duas poderiam até mesmo conversar, mandar mensagem na DM. Mas depois de toda essa conversa, a protagonista da obra já aparece em outro local com o seu crachá. Ela está entrando no quarto onde ela vai ficar e tá totalmente impressionada. Ela pensa que se a dessem um quarto no dormitório, ela já estaria mais do que satisfeita. E para melhorar, é um alojamento de primeira classe. Ela pensa que isso é muito chique. A garota percebe que a cama também é super macia. E ainda por cima tem banheiro
banheira no banheiro. Porém, ela fica observando alguma outra coisa meio quieta. Na verdade, ela tá se preparando para tomar o seu banho, porque ela tá bem ansiosa para testar essa banheira. Logo depois a garota já aparece, mergulhada ali na água. Ela tá toda relaxada ali, com um lençol pra encostar o pescoço e com os pezinhos de fora, falando que tudo isso tá muito ótimo. A Moeon fica olhando pra cima, pensando em alguma coisa. Ela fala que hoje chegou um pouco atrasada pro discurso, mas o resto correu até que bem. Ela até escolheu uma refeição dentro do orçamento, comeu uma comida cara que ela jamais comeria normalmente. Já é incrível a hospedarem e a alimentarem de graça. E ainda tem uma bolsa de estudo de 500 mil wons que ela vai receber. Até mesmo o sabonete tem um cheirinho super refrescante. Ela queria viver num lugar assim todos os dias. A Moeon fica meio tristinha pensando nisso. Ela se lembra em dado momento do passado do Taehyuk perguntando se ela nunca comeu ali, dizendo até mesmo que a Moeon não tem jeito mesmo, e pede pra ela preparar o coração pra comer essa comida de agora, porque tá muito gostosa. Ela se lembra dele também falando com seus amigos, dizendo que mesmo a Moeon sendo mais quietinha, ela é engraçada e muito gente boa, então é por isso que ele queria apresentá-la para os seus amigos. Ela fica com a cabeça encostada no joelho dele, pensando que o dia inteiro ela só recebeu a ajuda do seu sênior. Ela achou que a personalidade dele era estranha, mas ele parece ser mais sensato do que ela imaginava. Pelo contrário, talvez a estranha fosse ela, que não teve amigos esse tempo todo. Ela aparece agora depois de sair da banheira, secando o seu cabelo com um secador, até que escuta alguém batendo muito forte na sua porta. Ela fica meio assustada e alguém continua batendo como se tentasse invadir sem parar. A protagonista da obra vai até a porta perguntando quem que tá ali. Quando ela abre um pouquinho a porta, percebe que tem alguém bem alto de regata. E esse alguém é o próprio Taehyuk, que tá todo nervoso, com o cabelo todo bagunçado ali, cheio de sabão. Ele tá implorando pra ela sair da frente e deixar ele entrar logo. A Moeon percebe que ele tá querendo ir pro banheiro e fala: não quero deixar você entrar. Mas ele pede por favor, dizendo que o chuveiro do quarto dele estragou no meio do seu banho. E tava praticamente impossível tomar banho daquele jeito que tava naquela situação. A Moeon questiona o que ele quer que ela faça. Até que o Taehyuk começa a escutar algumas pessoas se aproximando ali, ele fica assustado. Ele pede pra Moeon parar de gracinha e sair da frente logo, porque tem gente vindo e ele não quer que ninguém o veja nessa situação. Mas a garota também começa a ficar irritada e fala que quem tá de gracinha é ele. Ela pede pra ele sair, mas sua fala é interrompida com os peitoral do moleque pressionando a cara dela. O bichinho simplesmente forçou a entrada e falou valeu, valeu, kkk, saiu correndo pro banheiro. A Moeon já fica irritada ali, pensando que ela retire tudo que ela disse, ele não tem nada de sensato. Mas agora ela chama a atenção da Taehyuk perguntando o que é que ele vai fazer agora, se ele não tá pensando em tomar banho ali com ela. Mas o Taehyuk pergunta, e daí? Ela fala que isso já aconteceu antes mesmo. E a Moeon pergunta pra ele qual que é o seu problema. Ela pede por favor pra ele gastar com ela pelo menos metade desse esforço que ele usa se importando com os outros. Porém o cara já tá tirando a camisa ali, ela já fechou seus olhos. A garota simplesmente fechou rapidão os seus olhos, enquanto o Taehyuk tá falando que se ela quiser, ela pode ficar lá no quarto dele enquanto ele toma banho ali. A garota concorda, abre um pouco os olhinhos, pegando o cartão dele, e ele fala que quando ele terminar o banho, ele a ligará, e pede pra Moeon ou dar o número dela pra ele. A garota ainda deixa claro pra ele só ligar quando ele estiver de roupa, e ele fala, tá bom, kkk. Logo depois ela aparece no quarto ao lado, onde o Taehyuk estava inicialmente, e o quarto tá separado por uma parede. Ela já vai ali perto de uma tomada, pensando que já que acabou assim, ela vai aproveitar e secar o seu cabelo. Ela coloca o secador na tomada e o ligando no ar quente, enquanto ela tá pensando que mesmo que o chuveiro dele tenha quebrado, não foi pra tanto, ele fez essa bagunça aí à toa, até porque ele não tem direito algum, não tem sentido dele ver o direito de ir para o quarto dela. Mas enquanto ele tava secando, ela tava secando o seu cabelo com o secador, tinha alguma coisa ali voando, e essa coisa voando vai começando a cair agora, e ela cai simplesmente na cabeça da Moeon. A garota meio confusa olha para o espelho até que percebe que é literalmente uma cueca, que eu espero que não esteja usada. A garota já assim torta ali pra desviar, como se fosse uma barata tentando tirar a barata da sua cabeça e deixa tudo cair. Ela fica toda irritada pensando que essa é a cueca do seu sênior. Ela pensa que de novo ela tá reparando em uma cueca e pensa que tudo isso é uma droga, mas pelo jeito a cueca tá limpinha. Ela já se estressa toda pensando que se fosse para o Taehyuk a dizer pra ficar ali, que ele podia pelo menos ter guardado isso. Ela se questiona como é que ela vai continuar mantendo a sua sanidade
verdade assim, num quarto desses, com as cuecas largadas por aí? A menina tá toda brava mesmo, pensando que ele deveria ter um bom senso. E a menina vai pisar na cueca, ela tá pensando que tudo isso não tem cabimento. Ela até estalar a sua língua ali de tanta raiva que ela tá. Isso significa que ela tá no seu limite. Só que ela acaba se lembrando de uma outra situação, onde ela deixou a sua calcinha pendurada. E essa peça de roupa está ali do lado da sua cama, onde o Taehyuk pode ver. Está bem mais próxima do que deveria, até porque ela nunca pensou que o Taehyuk ia simplesmente entrar no quarto dela. Claramente a garota fica congelada, o seu sangue deve ter ficado literalmente gelado. Na próxima cena, o Taehyuk tá sorrindo ali, falando que agora sim ele sente que tomou um banho de verdade, mas olha quem que tá invadindo o quarto, nem ligando que ele tá pelado. Ela sai correndo por ali, parecendo um vulto, uma assombração, enquanto o Taehyuk se assusta, se perguntando o que é tudo isso.